O shopping center já foi visto por muito tempo como um lugar de compras, um espaço para entrar, escolher produtos, resolver uma necessidade e ir embora. Mas esse papel mudou. Hoje, os shoppings mais relevantes se transformaram em verdadeiras plataformas de lifestyle, conectando compras, gastronomia, serviços, entretenimento, convivência e curadoria de marcas. Em um mundo onde o consumidor pode comprar quase tudo pelo celular, o diferencial do espaço físico está na experiência e na conveniência que ele entrega. Bom, eu sou Daniel Sakamoto e no episódio de hoje vamos falar sobre o novo papel dos shopping centers. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 240. O novo papel do shopping, de centro de compras a plataforma de lifestyle. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E a nossa convidada de hoje é Betina Quinteiro, superintendente do Shopping Vila Lobos em São Paulo. Inaugurado no ano 2000, o Shopping Vila Lobos está localizado em um dos principais bairros da capital paulista e se destaca por unir serviços personalizados, curadoria de marcas, iluminação natural e um ambiente pensado para convivência. Olá, Betina, seja muito bem-vinda ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Obrigada, Daniel. Tudo bem com você? Obrigada pelo convite. A gente que agradece, é sempre bom a gente trazer o tema de shopping center aqui. A gente sabe que tem muito ouvinte nosso que tem loja em shopping, tem interesse em montar uma loja no shopping. O pessoal que tem rede também participa muito desse ambiente de shopping center, então esse tema para nós é muito relevante. E antes de a gente entrar especificamente no tema do shopping center, eu queria pedir para você se apresentar, conta um pouquinho da sua trajetória até chegar aí como superintendente do Shopping Vila Lobos, para quem não, por acaso não te conhece. Não, claro, prazer. Minha carreira em shoppings são quase 20 anos, né, em shopping centers, apesar de ser publicitária de formação, né, sou formada em comunicação pela Universidade Mackenzie, comecei em grandes agências aí de publicidade e em 2007 acabei indo para o varejo de shoppings, comecei na antiga BR Malls, depois trabalhei na JHSF, e depois fui para a Aliança, que acabou virando Allos, né? Então, são quase 14 anos aí na empresa, onde eu passei por vários shoppings. Na minha trajetória toda, quando eu comecei na BR Malls, né, eu administrava o complexo, que na época era a Daslu, né, a Vila Daslu, que era um grande shopping, apesar de não parecer, era um shopping com várias marcas. Depois Fashion Mall no Rio, lancei o Granja Viana, depois fui para JHSF, para Cidade Jardim, fiquei lá também um bom tempo. Depois vim para Aliança, como eu falei, passei por vários perfis de shoppings, né, pelo West Plaza, Taboão, Eldorado, recentemente, antes do Vila Lobos. Então, são muitos anos aí com perfis diferentes de shoppings que me deram uma visão muito ampla do varejo, né, com perfis diferentes de negócios e de clientes, de consumidores. Então, hoje eu considero que essa jornada me trouxe uma boa bagagem, até para a gente poder aqui conversar sobre o que acontece atualmente, né, o que a gente está vivendo em shopping centers. Ah, legal. Realmente é uma experiência bem ampla e diversificada. Agora, o que eu acho interessante é que geralmente quem começa trabalhando em shopping center faz uma carreira em shopping center, né? Tem ali alguma coisa que atrai, que É um gosta. bichinho. É o bichinho. Existe uma dinâmica muito própria, né, nos shopping centers que realmente conecta muito as pessoas. Agora, Betina, bom, acho que a primeira coisa que é importante a gente falar é, ainda mais você que tem já alguns anos aí de experiência no segmento de shopping center, é falar sobre a transformação dos shopping centers aqui no Brasil. Como que você avalia e analisa esse processo de transformação, de onde a gente saiu nos últimos 20 anos e onde a gente está hoje em dia, do seu ponto de vista? Essa mudança tem, eu que acompanhei bastante, como você disse, né? Quando a gente falava só de cinema em shopping, era uma realidade, né? Você pensa que o cinema é que trazia o fluxo para o shopping, não que não traga mais, mas olha quanta coisa aconteceu, né? De que transformou esse contexto, a transformação do contexto em termos de você fazer com que o cliente tenha tudo no shopping. Então, você tem academia, você tem teatro, né? Você tem entretenimento, você tem serviço, você resolve. Você vai para o shopping, você passa muito tempo resolvendo várias coisas da sua vida, mas principalmente, mesmo você tendo, como você mencionou, você tem o e-commerce e tudo isso, a experiência ainda leva o cliente, ele é motivado
para sair de casa, ir para o shopping, viver uma experiência diferente com várias pontas. Quando que você ia pensar que você ia levar sua família para jantar no shopping center? Num restaurante que te dá essa experiência, como um restaurante que você estivesse na rua, mas você está dentro de um shopping. Então, tudo isso, ao longo desses anos, fez com que o cliente tenha mais motivos para ir ao shopping. Ele gosta dessa experiência, ele vive isso, que no e-commerce você tem a praticidade, né? Você recebe o produto na sua casa, no seu conforto, mas ainda tem, ainda mais acho que o consumidor brasileiro tem essa necessidade do relacionamento, de se Uhum. relacionar. Quando você lembra que na pandemia fechamos os shoppings, a gente nunca fecha o shopping, nem no Natal, né? E a gente fechou, a primeira coisa foi essa coisa, a sensação de que você precisava ir para o shopping, nem que fosse para tomar um café com seu amigo, né? Você tem que confraternizar. Então, isso não vai mudar, não tem como mudar. E aí sim, o shopping, como uma plataforma de entretenimento, acabou indo para essa, né, seguindo esse fluxo cada vez mais presente de você, como você falou, ter o lifestyle, né, aí você começa a evolução de você ter jardim, de você fazer formas do cliente sentir que está ao ar livre, de que ele não está num shopping. Então, você tem vários formatos, cada vez mais a luz natural, você trabalhar o paisagismo do shopping, fazer com que ele se sinta abraçado. São coisas que a gente sempre está com um olhar muito voltado para esse contexto, né, de você abraçar o cliente, dele se sentir em casa. Certo. E do ponto de vista do empresário ou do empreendedor que está nos ouvindo, essa Uhum. mudança na característica dos shoppings, quais seriam os desafios e as oportunidades que você vê nessa mudança? Qual que é a dificuldade de conseguir oferecer o que o consumidor está buscando e quais que são as oportunidades que surgem aí para quem é empresário e empreendedor e está de olho no segmento de shopping center? Porque, como você mesmo mencionou, quando você abre uma loja num shopping, você não pode acreditar de que você vai só abrir a porta e o cliente vai vir consumir na sua loja, né? Por mais que seja um shopping, pode ser baixo, médio ou alto fluxo, você tem um trabalho a fazer de conquistar o seu cliente, né? Se é uma marca que está começando, né, que não é tão conhecida, tem um trabalho, não é só o shopping que tem que fazer esse trabalho, então uma lição de casa ali de você, né, trabalhar suas redes online, da gente trazer, de você trazer o benefício para o cliente. Então, eu acho que a gente trabalha muito em parceria com o cliente. O cliente que abre uma loja no Vila Lobos, desde quando a gente começa a negociação desse espaço, a gente já fala todas as ações que ele tem que fazer desde antes dele abrir, quando ele tapuma, quando ele coloca o adesivo, né, no tapume dele, até a abertura da loja. Esse trabalho é fundamental. Não é, como eu te falei, não é simplesmente falar, vou lá, vou abrir, vou vender, vou servir um champanhe. Não é isso. Eu acho que tem hoje, para o cliente ir consumir na sua loja, ele tem que se sentir prestigiado desde o início. Então, eu acho que esse é um trabalho que o varejista sempre tem que estar antenado, que é um trabalho a quatro mãos e que muitas vezes você corre para fazer um bom projeto, né? Você trabalha o teu produto, você sabe para quem você vai vender, mas tem toda uma outra gama de coisas que você tem que trabalhar quando você abre uma loja num shopping. Ah, legal. Em algumas oportunidades, em alguns momentos, a gente percebe que existe algum tipo de atrito ou dificuldade na relação de lojistas com administradores de shopping. Mas, de maneira geral, a gente tem visto que essa relação tem sido cada vez mais positiva, mais construtiva. Você mesmo falou. Vocês ajudam e orientam muito bem os lojistas quando chegam aí no Shopping Vila Lobos, porque para vocês é importante que o sucesso do cliente, do lojista, represente o sucesso de vocês. Como que você vê também a evolução dessa relação entre as administradoras de shopping e os lojistas? A gente sabe que na pandemia houve alguns momentos de tensão, vários shoppings flexibilizaram a relação, a questão dos aluguéis. Conta pra gente também como que você avalia essa evolução da relação entre lojistas e administradores. É isso, o sucesso do lojista é o nosso sucesso. Não existe o shopping se não tiver o lojista e a venda. A venda é boa para todo mundo. Se o lojista vende, né, fica feliz e o shopping também. Então, não tem como não ter essa parceria, né? Nesse sentido, a Alus, né, que é a empresa que hoje que eu faço parte, né, o Vila Lobos faz parte, são 50 shoppings, mais de 50. Essa parceria é muito próxima. Quando a gente faz, por exemplo, agora o programa de benefícios, que hoje você tem em todos os shoppings da Alus, é isso, né? É o lojista entender que ele tem que fazer parte desse programa de benefícios. O cliente vai baixar o aplicativo do shopping
ele tem que estar lá oferecendo algum benefício, né? Nós somos consumidores, a gente vai prestigiar as lojas que nos dão benefícios. E essa parceria, como eu te falo, ela é tão importante, é isso que vai gerar conexão, né, não só do lojista com o cliente, porque, por exemplo, o Vila Lobos é um shopping de recorrência. É um shopping que o cliente aqui vem toda semana. É um shopping que a gente tem 9 torres residenciais conectadas ao shopping e mais uma torre comercial. Nós somos um multiuso. Então, como que você não vai trabalhar, né, todo esse entorno do shopping? Você não tem como não estar inserido né, no contexto desse multiuso e ter essa visão. Então, é isso que eu te falo, porque eu acho que quando a gente não pode ser hermético na nossa visão e achar como eu te falei lá atrás, que é só o trabalho de um, é o trabalho de quatro. Então, a parceria, eu vou te falar que 80% do meu tempo é conversando com os lojistas do shopping. Porque é isso que vai fazer a diferença. É pensar que tipo, a gente faz eventos com os lojistas aqui, então, desfiles, por exemplo, aula de yoga. Então, numa aula de yoga você tem vários lojistas que participam. Tudo isso é fundamental você ter essa conexão e o tempo todo. Se tem uma coisa que eu posso dizer, né, para os nossos companheiros que estão ouvindo aqui, façam esse trabalho a quatro mãos com shopping. Muitos lojistas têm mais de um shopping, então às vezes não dá tempo de fazer isso tão próximo, mas tem que fazer parte da agenda. Como eu te falei, faz 80% da minha agenda esse relacionamento. É, a gente entende, né, e percebe o quanto que essa relação é importante, tanto ouvindo lojistas como ouvindo o pessoal que é dos shopping centers. Agora, Betina, a gente já falou aqui, né, que o shopping hoje em dia ele precisa ter uma diversificação de produtos, serviços, segmentos que ele oferece. Para vocês que administram o shopping, como que vocês lidam com essa necessidade de diversificação? Quais são os segmentos que são atualmente mais necessários para um shopping e que muitas vezes, se você não tem ele no seu shopping, você tem que ir atrás? Fala um pouquinho sobre esse desafio de equilibrar a distribuição de segmentos, marcas e tipo de produto e serviço que vocês oferecem. Hoje, assim, o destaque, quando você olha em crescimento de vendas, está muito focado na gastronomia, né, nos serviços. Quando eu falo em gastronomia, não só restaurantes, fast food também, porque você tem o público corporativo na hora do almoço, que também às vezes precisa uma refeição rápida, então o fast food continua sendo uma âncora grande do shopping, né? Mas os restaurantes, como eu falei, estão tomando, né, uma dimensão que não é só o almoço, é o jantar também. São reuniões corporativas, você tem muito restaurante que tem uma área dentro do restaurante para receber reuniões, e muita gente gosta de fazer isso. Quando você fala em serviços, você não pode deixar de pensar em bem-estar. Então, você tem que ter um spa, de novo, pensando que você tem que atuar em todas essas pontas. Beleza é um segmento incrível, que Uhum. né, você olha assim, todas as marcas, o crescimento das marcas de beleza, as pessoas se cuidando muito. Então, esses segmentos são segmentos que se destacam muito em crescimento. Legal. E tem uma outra coisa também que a gente percebe com o passar dos anos, né? Os shopping centers há alguns anos atrás, eles tinham aquela característica de serem ambientes fechados, com iluminação artificial, muito ar-condicionado. E a gente tem percebido que o consumidor tem valorizado espaços que tragam um pouco de iluminação natural, que dão uma cara, um pouco de boulevard, de loja de rua. Vocês percebem isso também? Vocês têm algum tipo de indicação de que o consumidor está gostando mais desse outro tipo de aspecto visual mesmo, dos espaços dos shoppings? Não, com certeza, isso é uma tendência. Desde o projeto, quando você trabalha, você já pensa, na medida do possível, inclusive, ter uma parte aberta, que a gente chama de lifestyle, você ter os restaurantes voltados para um boulevard. Inclusive, aqui no Vila, o ano que vem, a gente vai ter, né, a gente já teve um retrofit de fachada, então a gente mudou e o shopping por dentro também, trabalhando paisagismo. Agora a gente está iniciando um trabalho na área externa também, colocando mais paisagismo, tornando. Porque é isso que faz a diferença, o cliente se sentir no shopping, mas ao mesmo tempo ele consegue ver, né, ver a luz do sol, ver. Se você pensar que antigamente os shoppings eram muito baseados meio no clima de Las Vegas, que você faz tudo fechado para que as pessoas não tenham a sensação da mudança, hoje o caminho é contrário.
Você tem que ter a sensação, a luz natural, o sol entrando e você se sentir num bulevar, num shopping, mas que um shopping que dá essa sensação de rua. Esse exemplo que você deu cabe muito bem, né? Quando você fala de Las Vegas, que é tudo feito para você não ver o tempo passar, Exato. aquela estratégia de aumentar o tempo de permanência, né, da pessoa lá dentro. E o shopping center também tem esse indicador como um indicador importante, né, o tempo de permanência. Quando a gente fala de diversificação de produtos e serviços, é muito nesse sentido, né? A pessoa pode comer, ela pode comprar uma roupa, mas ela pode ir num salão de beleza, muitas vezes pode ir numa academia. Então, como que equilibra assim essa questão de tempo de permanência do consumidor? Hoje é muito voltado pela diversificação mesmo? Não, com certeza. É isso, porque por mais que você fale, não, eu quero que passe mais tempo, mas a pessoa tem que se sentir, né, de novo, num ambiente agradável, charmoso, sofisticado. E isso você revela como, né? Com muito paisagismo. E as plantas precisam de luz também, né? Você está falando de plantas que você tem que ter a luz natural. Então está tudo conectado. E o cliente vai passar mais tempo tendo relevância nas operações que você traz. Então, por exemplo, você foi para o shopping e você marcou um horário no cabeleireiro. Aí você já combinou de encontrar com as amigas para almoçar. E depois de almoçar, você sabe que está passando a Odisseia, que agora é um filme, são 3 horas de filme, né? Então você já foi com a sua amiga ao cinema. Olha quanto tempo você já passou no shopping. Então é uma consequência. De novo, por isso que tem que ter atratividade. Aí você saiu do cinema, que são 3 horas, você já emenda num café, na confeitaria Dama, ou já vai jantar no Rasca, né, que são as nossas operações. Então, de novo, você passou muitas horas, mas de uma forma agradável, e não necessariamente você tem que estar no lugar fechado, muito pelo contrário. Você sente como eu te falei, o shopping te abraça com tudo isso, com a iluminação, que ela pode, depois que vira a noite, também a gente trabalha a iluminação para ela continuar agradável, para não ficar uma iluminação muito clara, para ficar agradável. Então, tudo isso é pensado. E isso tudo que a gente tem falado combina com a avaliação que a gente faz de que o consumidor ele tem mudado muito ao longo do tempo. A gente aqui no Varejo SA Podcast, a gente sempre fala assim, o consumidor pós-pandemia, ele vem com novas prioridades, novos hábitos, ele vem buscando coisas diferentes. E uma das coisas que a gente sabe que o consumidor busca muito é conveniência, conforto, segurança. E essas características combinam muito com o elemento do shopping center, né, Betina? Então, por mais que a gente sabe que a shopping center por diversas vezes já foi colocado ali em dúvida o futuro do shopping center, a gente percebe que a característica do que o consumidor busca tá lá nos shopping centers, né? Então, acho que não dá para a gente imaginar o shopping center acabando, muito pelo contrário, é sim se adaptando ao novo consumidor, né? Não, não tem como, porque o shopping, você fica tranquilo, né? Você estaciona o seu carro, você sabe que tá ok deixar o seu carro ali, né? Você entra no shopping, você percebe a segurança, do shopping. Então, esse é um momento que você relaxa para poder consumir. Você fica relaxado, né? Então, isso é muito importante, é um foco grande. Você ter um shopping perfumado, gostoso, os banheiros arrumados. Isso eu aprendi, assim, independente da classe social. O cliente quer um lugar melhor que a casa, igual ou melhor que a casa dele. Então, ele não Uhum. vai querer, né, entrar num banheiro que está ruim, que não está arrumado, né, não ter os arranjos nas mesas, não ter o que ele faria na casa dele. Ele se identifica com o shopping dessa forma, com esses sinais que a gente fala, sinalizando essa ambiência diferenciada. E a gente tem essa preocupação grande aqui no Vila. A gente chama de Vila carinhosamente, o Vila Lobos é o Uhum. Vila. E o cliente aqui é um cliente, como eu te falei, é um cliente que vem sempre, que nota a diferença, que percebe o que a gente faz. Enfim, então acho que as lojas também, a gente procura fazer com que as lojas acompanhem esse movimento shopping, que elas reformem, que elas estejam atualizadas, né? Se você traz uma loja nova, eu falo assim, traz uma loja nova que está do lado, se ela está antiga, ela fica mais antiga, porque o cliente percebe a diferença. E essas atualizações são muito importantes. Eu acho que as pessoas gostam, né, de ver mudanças, ver modernização. A gente falou aqui de conveniência, segurança e conforto, mas tem outras duas características do consumidor atual que a gente percebe muito, que eu queria um pouco da sua avaliação, que é personalização e conexão real
com marcas, lojas e produtos. O consumidor ele está buscando criar conexão com as marcas e produtos que consome e o consumidor tem valorizado cada vez mais a personalização. Como que um shopping center pode, de alguma maneira, entregar para o consumidor algo nesse sentido de personalização e conexão com as marcas? Cada shopping center tem ali alguma coisa de um DNA próprio, um tipo de público, um tipo de ambiente e contexto onde ele está no município. Explica pra gente qual é a visão de vocês sobre isso. Somos muito focados, assim, voltados às pesquisas também, né? Mesmo antes de você inaugurar um shopping, você faz uma pesquisa ali, né, de mercado, de potencial de consumo, se cabe aquele shopping ali naquele bairro e que tipo de operações você vai ter naquele shopping. Então, já é um trabalho do que você vai construir, qual vai ser o tamanho que comporta de shopping naquele espaço. A partir do momento que você abriu o shopping, já fez essa pesquisa, colocou aquelas operações, a gente faz pesquisas também com o consumidor. O que mais que ele deseja no shopping? Toda vez que você vai ao shopping, Daniel, que você vai ao saque, por exemplo, fala, tem tal loja aqui? Isso a gente anota. O Daniel teve lá, perguntou dessa loja se a gente tem ou não tem. Então, a gente faz esse tipo de pesquisa para estar sempre com o shopping, obviamente que dentro de um volume de solicitações, né? Essa loja foi a mais pedida, essa loja teve tanta. Então, isso também vai se adaptando com o tempo. Então, tem algumas lojas que a gente planejou que de repente não tinham tão a ver, porque essa outra loja foi a mais pedida. Então, tem um acompanhamento. Quando você fala em personalização, é atender o nosso Uhum. público, é olhar para isso e ver também adaptando. Por isso que você vê que tem algumas lojas em shopping que vão trocando, porque vai tendo esse movimento natural do público que eu estou atendendo e das demandas que a gente tem. A mesma coisa para o programa de benefícios. É, eu falo assim, não adianta só você ter um desconto, você oferecer um desconto no cafezinho, não é isso. O que o cliente quer? Ele quer reconhecimento. Quanto mais, a gente tem níveis, né, dentro do nosso programa de estrela, né, 1, 2 e 3 estrelas, pelo nível de consumo desse cliente. Então, quanto mais ele gasta, mais ele quer ser reconhecido. A gente também trabalha esses benefícios junto com os lojistas para dar mais benefícios para quem está prestigiando mais a loja desse, né, essa loja dentro do shopping. Isso faz muito sentido, né? A gente, como consumidor, adora esse reconhecimento daquilo que a gente frequenta mais vezes, onde a gente mais consome. Isso é muito legal. Isso gera a conexão, né? Que a gente está falando aqui. Acho que isso é muito importante. Betina, um outro ponto interessante do ponto de vista do shopping center é que as lojas âncoras ou aquelas grandes lojas, ao longo do tempo também parece que mudaram. A gente teve um período em que a gente tinha grandes livrarias dentro dos shopping centers, espaços de convivência dentro das livrarias, e agora a gente percebe que isso mudou um pouco. Ah, conta pra gente um pouquinho assim de segmentos que você acha que perderam a preferência dentro de shopping center e outros que estão ganhando cada vez mais a preferência dentro de shopping center. Traz um pouco da visão de vocês sobre isso. Então, especificamente falando de livraria, por exemplo, a gente tem aqui a livraria da Travessa aqui no shopping, e o que acontece? Eu acho que também a livraria não é que ela deixou de ser interessante, ela também fez um movimento, as livrarias também fizeram um movimento para se tornarem, continuarem atraentes, né, atrativas. Eu, particularmente, adoro um livro, então acho que ainda tem muita gente que gosta, né? Você tem o Kindle, você tem, enfim, formas de você ler, mas o livro não deixou de ser um momento especial de leitura. Mas você tem, por exemplo, aqui dentro a gente tem uma área infantil muito grande, você já ir treinando seu pequeno leitor, né? Mas aí você tem leitura de livros, que você traz o autor para fazer essa leitura para as crianças, né? Você tem, não só aqui, mas você tem em livrarias, você tem espaços que já viraram espaços tipo um mini teatro, né? Que você também recebe ali. E isso, se você olhar, não deixou de acontecer no mundo. Essa leitura de livros ainda continua acontecendo. De novo, é de que forma que você vai fazer isso? Continua tendo um lançamento de livro, mas que tipo de livro que você lança e que hoje traz o público para a livraria? Então, hoje eu, não, eu vejo assim que, obviamente, com a pandemia, os cinemas sofreram muito, mas já retomaram, porque tudo Uhum. depende também do volume que você tem de lançamentos, e de lançamentos que às vezes você nem espera, como foi a Barbie, por exemplo, que
foi incrível, né? E isso Uhum. muda muito o ponteiro do shopping, o tipo de filme que você está lançando. Agora mesmo com Toy Story 5 e com Odisseia, tá uma loucura. Com tudo isso, eu hoje não acredito assim que tem alguma coisa, alguma operação. Obviamente que você tem marcas que acabaram saindo ou que sumiram, e não só aqui, né? Você vê a própria Forever 21 que veio para cá e que acabou saindo, infelizmente. Mas isso acontece com o movimento mundial, não especificamente do Brasil. Obviamente que aqui a gente tem toda uma questão tributária, mas está aí, as marcas continuam vindo e olhando para o Brasil. Então, o que eu acho que, na verdade, o que muda é como trazer o cliente, como continuar trazendo o cliente para uma experiência relevante para que ele continue frequentando. Mas, como eu te falei, alguns segmentos que a gente não previa, como gastronomia, que cresceram muito, mas outros segmentos que estão também se readaptando, né, mudando a forma de operar. A gente enxerga assim também, não é uma questão de segmento, mas sim uma questão de estratégias, né? Adaptar as estratégias aos novos Exato. momentos, porque realmente eu acho que isso é importante. E o que que você tem visto em termos de futuro de shopping center? O que que você acha que vem pela frente? Certamente vocês estão sempre de olho em tendências, analisando, fazendo benchmark, analisando outros mercados e até mesmo tendências de outros países. O que que vocês acham que em breve vai ter uma mudança, vai representar uma evolução na relação que a gente tem com os shopping centers. Sem dúvida, o que mais vem crescendo e que mais tornando o shopping atrativo é o entretenimento. É Uhum. você aliar shopping a entretenimento. Porque o lazer, cada vez mais vai, acho que é uma tendência isso, o lazer, e aí eu falo de tudo que é lazer, que englobe lazer. Você pode ser operação infantil, pode ser cinema, pode ser um evento, enfim, como a gente teve aqui a patinação no gelo com a Visa, agora há pouco. Então, são coisas que vão continuar acontecendo, porque o shopping também se tornou uma venue, né, que a gente fala, uma venue de entretenimento. E acho que todos os shoppings estão olhando para isso, é um braço super importante. Óbvio, já falei de plataforma, né, de você ter uma plataforma completa e tudo isso, e de programa de benefícios, isso a gente está falando, mas o entretenimento é o que vai direcionar o cliente hoje para o shopping, eu não tenho dúvida. E a gente pode falar de entretenimento com operações permanentes e entretenimento com operações temporárias, né? Período de férias Exato. e tal. Acho que contempla isso, né? Essas duas visões. Com certeza, não é só, como a gente falou, pode ser algo temporário, uma ação, uma ativação de mídia, por exemplo, ou pode ser que traga para o cliente uma experiência, por exemplo, você pode ter uma feira de beleza, é um entretenimento, né, para mulheres. É, inclusive, a gente está trabalhando aqui, vai ter uma feira de beleza ainda esse ano. Então, são coisas que não, que você vai trabalhar entretenimento para criança, entretenimento para mulher, para família, mas não deixa de ser entretenimento. E tem realmente, a gente tem percebido, né, uma variedade cada vez maior de alternativas de entretenimento, exposições culturais, aquelas exposições interativas. A gente tem Imersiva. imersivas. A gente tem percebido até como a tecnologia tem ajudado a trazer novas oportunidades para o segmento de entretenimento, e o shopping center tem, né, é visto como um local mais adequado para receber, justamente por estar aliado ali junto com segurança, com conveniência, estacionamento, praça de alimentação. Acho que todo esse pacote faz toda a diferença. E é por isso que a gente tem percebido, né, que o shopping center ele tem mudado alguma característica dele ou outra, mas de maneira geral ele continua muito relevante no dia a dia do brasileiro. Para a gente já encaminhar aqui para a parte final da nossa conversa, Betina, a gente tem percebido que esse movimento não está restrito só às grandes cidades, às grandes capitais. A gente tem percebido que cada vez mais o interesse e o investimento em shopping center tem entrado no interior do país. Vocês estão falando aí de São Paulo, o maior estado do país em termos de economia, mas a gente percebe isso no Brasil inteiro. Sem dúvida alguma, essa é uma outra tendência, né? O shopping center ir se espalhando para os municípios médios e pequenos também. Com certeza, porque, como você falou, São Paulo, até porque tem um limite, né? Uma limitação para você ter de quantidade de shoppings. Se você pensar, né, num raio, você acumula muitos shoppings em São Paulo. E a tendência e você tem um interior muito rico, né? Nós estamos falando de praças
que também estão começando a ter muitos shoppings. Você olha para Ribeirão, né, você olha para Sorocaba, começa a ter muitos shoppings também, mas, de novo, para você também fazer um shopping tem que ter um número interessante número de pessoas, né, da população ali naquela cidade. E você tem que Uhum. fazer um estudo de potencial de consumo naquela cidade. Mas as cidades estão crescendo, tem um movimento para o interior. Isso é claro, até por qualidade de vida e porque tem uma limitação mesmo também de espaço, né, em São Paulo. E claramente é um movimento de você ter mais shoppings inaugurando no interior, em outras praças. Ah, bacana. Agora, Betina, para quem está aí nos ouvindo, empresário, empreendedor, que por via das dúvidas não tem aquela certeza se deve ou não investir numa operação em shopping center. Você, como superintendente de um grande shopping, passa aí pelo menos três bons argumentos para quem tem dúvida se deve ou não montar uma operação no shopping center. O que que você diria para esse empresário? Então, primeiro que ele escolha bem o shopping para onde ele vai, né? Porque isso já faz, de início ele tem que ver o perfil do shopping, qual que é o público que ele atende, o potencial de novo do entorno, se a marca que ele está trabalhando hoje, como está dentro do shopping, esse segmento, se ele já tem muitas marcas trabalhando ali, né? Se ele vai ser um diferencial nesse shopping. Então, primeira coisa é estudar o shopping e ter esse conhecimento. Número dois, a localização dentro do shopping é fundamental também. Obviamente, de novo, tem que fazer. Você não pode abrir uma marca infantil num corredor né, que você não tenha a ver. Cada vez mais você colocar marcas que conversem. Se você está na praça de alimentação, você não vai colocar uma operação infantil. Então, de novo, estudar muito bem a localização onde você vai estar dentro do shopping. E número três, não deixar de participar do programa de benefícios do shopping. Porque, de novo, se é um shopping que já tem, por exemplo, nosso programa tem 5 anos, é um programa maduro, já tem um público relevante que consome um ticket muito bom. Então, você tem que fazer um trabalho muito consistente. Então, as dicas que eu dou são essas. De verdade, eu acho que é um momento excelente de todos os shoppings. Tinha aquele papo, não, que os shoppings vão perder. Os shoppings só crescem, os crescimentos são de 2 dígitos, e você tem tudo para abrir uma loja ali e acompanhar bem, né? Então, de novo, é só escolher bem onde você vai abrir. Ah, legal. Bom, isso que a Betina falou, acho que é muito importante, porque a gente tem falado aqui que shopping center é uma boa alternativa, sim, mas não é toda loja que cabe em todo shopping. Não é preciso ter uma estratégia certa para conseguir que esse investimento ele realmente traga resultado. Então, como ela bem falou, escolha bem o seu parceiro, analise bem o ponto e realmente participe, se envolva com as atividades e programas do shopping, porque realmente a comunidade como um todo eu acho que faz diferença. E Betina, já para a gente encaminhar aqui para a parte final da nossa conversa, eu queria que você aproveitasse para falar dos principais diferenciais que tem o Shopping Vila Lobos hoje, que é realmente muito reconhecido, tem um fluxo enorme e que se alguém não conhece, você vai deixar aí bela mensagem para que o pessoal que estiver em São Paulo possa conhecer a operação de vocês. Não, Bárbara, obrigado pelo espaço. O Villa-Lobos, ele é um shopping que está fazendo 26 anos, agora ele nasceu em 2000, então é um shopping consolidado, e está aqui no Alto de Pinheiros, tem uma comunidade, né, um entorno muito bacana, com potencial muito, muito bacana de consumo, e a gente está ao lado do Parque Villa-Lobos, que é um parque incrível e que a gente se conecta, faz eventos em parceria. Então, agora a gente vai patrocinar o SP Open, somos patrocinadores master do SP Open, é o segundo ano que a SP Open é um WTA, então e ele tem tudo para crescer, assim como você tem o Rio Open, tem o SP Open. Então, venha conhecer o nosso shopping. É um shopping que tem mais de 200 lojas, é um shopping super agradável. A gente tem um teatro aqui dentro, que é um teatro de 750 lugares, com peças super bacanas. A gente tem restaurantes como o Rasca, o Cortez, Almanara, Pirajá, Ici Bistrô. Então, assim, serviços, né, a gente tem um cinema com 9 salas. Tem tudo para vocês virem para cá conhecer. E vai ser um prazer. Eu, pessoalmente, faço questão de receber, como eu disse, eu passo um tempão, dedico muito tempo para conversar com os lojistas. Ah, que legal. Betina, obrigado por dedicar aí um tempinho para conversar com a gente.
por mostrar um pouco da sua visão e da sua opinião sobre os shopping centers, evolução e futuro. Foi um prazer conversar com você. Deixa um recado final aí para quem está nos ouvindo. Obrigada, Daniel, foi um prazer. Adorei conversar com você também, falar um pouco da minha trajetória profissional, do shopping, e eu estou à disposição quando você quiser conversar de novo, ou dos seus ouvintes quererem qualquer informação, eu estou me colocando à disposição, tá bom? Legal, obrigado. Bom, esse foi o nosso bate-papo com Betina Quinteiro, superintendente do Shopping Vila Lobos, em São Paulo, e a gente falou sobre como os shoppings estão deixando de ser apenas centro de compras para se tornarem plataformas de lifestyle com experiência e conveniência. E então é isso. Se você gostou desse episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Nas próximas 2 semanas a gente vai estar focado agora no evento Omni Varejo 2026, então teremos 2 semanas aí de intervalo até o próximo programa. Um abraço e boas vendas! Este foi o Varejo S.A. Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. O nosso arroba é o Sistema CNDL e o varejo.sa. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil e Portal Varejo S.A. para nos encontrar.